Muito bem, irmãos, estamos ao longo deste mês tratando de um tema que é de suma importância para a nossa vida, que é cuidar da família, né? Cuidado com a família é algo de suma importância. Este é o tema do mês, né? Cuide da sua família. E cuidar da família exige algumas coisas que nós venhamos a fazer. Cuidar da família exige algumas coisas que nós venhamos a necessariamente imprimir neste cuidado. E este texto que nós acabamos de fazer a leitura, ele traz exatamente para nós agora mais uma etapa desta necessidade que temos de cuidar da nossa família a partir à luz daquilo que este texto está trazendo para nós. E na família é necessário ter unidade e harmonia. É o que nós estamos vendo neste texto de Efésios, no seu capítulo de número 4. Unidade e harmonia no lar é algo necessário na família. E unidade e harmonia no lar, ela começa em primeiro lugar com uma vida de dignidade em relação ao chamado à vocação cristã que todos nós temos, todos nós que aqui estamos temos, independente da circunstância. Ou seja, unidade e harmonia no lar começa com viver o chamado de forma digna, independente da circunstância. Estamos diante de um texto onde o apóstolo Paulo começa dizendo: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, Paulo está dizendo que ele está preso, e de fato está. Paulo é alguém que esteve visitando a cidade de Éfeso, e ali ele pôde conhecer e reconhecer a grandiosidade daquela cidade. Ali ele pôde ficar preocupado com aquela estrutura que tinha aquela cidade, em meio aos crentes que ali existiam, porque os crentes que ali existiam, eles estariam passando por momentos muito difíceis naquela cidade. Paulo testificou isso, testemunhou isso, visualizou isso claramente. Tanto é que houve uma preocupação nele em mandar para aquela cidade de Éfeso um jovem pastor. Mandou para lá Timóteo para que ele pudesse pastorear aquele lugar, e disse a ele, relatou a ele que ali existia muita dificuldade, que ali existiam muitos problemas inclusive com a liderança daquela igreja que ele iria pastorear. Paulo vai lá nas cartas a Timóteo, nas epístolas a Timóteo, dar a ele todo o parâmetro, toda a diretriz, tudo aquilo que era necessário para ele compor uma liderança naquela igreja e fazer aquela igreja uma igreja realmente eficaz, profícua, uma igreja que realmente pudesse fazer a diferença na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, no tempo da Escritura Sagrada, no tempo do escrito da carta de Paulo, era uma cidade importantíssima. Ela era a capital da província romana na Ásia. Ela era o maior centro comercial daquela região. Ela era a cidade que chegou a ter 300 mil habitantes. Vocês sabem o que é isso? 300 mil habitantes. Uma verdadeira metrópole na sua época. A cidade de Éfeso era muito acessível porque ela tinha, não só por terra, muitas estradas que iam até ela, mas ela tinha também um grande porto. E esse porto ali dava a possibilidade das pessoas, óbvio, aportarem os seus navios ali e fazerem as transações comerciais que eram muito feitas naquela época. Transações comerciais de todo tipo. Transações comerciais, óbvio, de materiais, de insumos, de alimentos que eram necessários a serem trafegados por aquele lugar, mas também transações comerciais de escravos, de prostituições, de tudo aquilo que também é muito ruim da vida de uma cidade. Bandidos, ladrões, tudo aquilo que não prestava também tinha em Éfeso. Por isso, em Éfeso, as coisas eram bastante
complicadas. Mas existia em Éfeso uma complicação muito grande para o povo de Deus em relação não somente isso, porque para o povo de Deus o bandido ele pode se tornar um homem justo. Para o povo de Deus uma prostituta pode se tornar uma mulher santa. Para o povo de Deus um escravo pode se tornar um liberto. Para o povo de Deus um opressor pode deixar de oprimir. Para o povo de Deus alguém que está na contramão da vontade de Deus pode ser liberto. Mas uma das coisas que mais atrapalha e que realmente traz dificuldade para a vida do povo de Deus é ter que combater, é ter que conviver e combater a idolatria. Algo que existia de forma muito grandiosa na cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso tinha o grande templo chamado Templo da Diana, da deusa Diana. E este grande templo, este grande império religioso, ele recebia muita coisa do governo, muita coisa do Império Romano, para poder ser sustentado, para poder ser mantido e para poder ali manter essa adoração, essa idolatria no meio do povo. Porque, óbvio, se Éfeso é uma grande capital, uma grande metrópole, se ela tem ali muitos habitantes, se ela tem um grande porto, se ela tem um grande comércio, é óbvio que a religião ela se aproveitava disso e ela nutria isso, ela fazia com que isso desse continuidade. Portanto, ali se abrigavam livremente, no templo, inclusive nas adjacências do templo, pessoas de todo tipo, pessoas que iam para perto do templo para se aproveitarem daquela grandiosa obra, suntuosa obra, imponente obra, para se aproveitarem daquilo e a partir daí tirar proveito também da população e da religiosidade que aquilo imprimia. Portanto, existiam naquele lugar bandidos, prostitutas, gente de todo jeito, mas existiam também exploradores, homens que inclusive dentro do próprio templo de Diana faziam mercado, tinha um banco dentro do templo de Diana, onde eles faziam os depósitos, faziam as transações bancárias ali, de monetização, de troca de moeda ali dentro do templo de Diana, com aqueles homens que vinham com os seus navios, com os mercadores que vinham pelas estradas. Ou seja, para o povo de Deus, a religiosidade naquele local era algo que era muito ruim para trazer ali ao povo de Deus, ao povo cristão, um combate ferrenho. Eles tinham dificuldade para poder lidar com aquelas pessoas. E Paulo, sabendo disso, ele escreve essa carta àquele povo e diz a eles: como prisioneiro no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Ou seja, peço a vocês que mantenham a unidade e a harmonia conforme vocês foram dignamente chamados como cristãos, independente da circunstância. Seja a circunstância boa ou ruim, continuem firmes, dignos do chamado que vocês receberam. Cuidar da família com unidade e harmonia no lar exige isso, irmãos. Exige que nós estejamos firmes no propósito de manter com dignidade o chamado que nós tivemos em primeiro lugar, para cuidar da nossa família. Se Deus nos proporcionou uma família, nós precisamos cuidar dessa família, e cuidar dessa família desta forma, entendendo que, seja qual for a circunstância, estamos nós ali lutando, empreendendo esforços para fazer com que a unidade e a harmonia permaneçam, prevaleçam em nosso lar, independente da circunstância, seja ela boa ou ruim, tenha ou não tenha dinheiro, tenha ou não tenha saúde, tenha ou não tenha possibilidades, ali estamos nós, ávidos em cuidar da nossa casa, ávidos em cuidar da nossa família, dispostos em dar o melhor para o nosso lar. É disso que Paulo está falando em primeiro lugar. Eu, como prisioneiro do Senhor, mesmo estando eu preso,
estou aqui escrevendo algo para vocês, mesmo estando eu numa circunstância difícil, estou aqui testemunhando para vocês que vocês precisam manter a dignidade de vocês, de acordo com o chamado, a vocação que vocês receberam. Vocês receberam o chamado, a vocação para serem pequenos cristãos, homens e mulheres que precisam testemunhar as virtudes do reino do nosso Salvador e Senhor Jesus, independente da circunstância. Cuidar da família, comunidade e harmonia no lar também é, irmãos, além, é claro, de viver de modo digno, independente das circunstâncias, é também cultivar princípios que nos unam. Porque Paulo, ele aborda uma tese que, a princípio, logo no primeiro momento, ela fica meio que teórica, porque a gente pensa assim, tá bom, eu vou cuidar da minha casa, da minha família, independente da circunstância a qual eu estou vivendo. Contudo, de que maneira isso pode acontecer na prática? De que maneira isso pode acontecer no dia a dia? E aí Paulo vai explicar, ele vai mostrar isso a partir dos próximos versos, versículos 2 e 3, quando ele diz assim: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, unidade e harmonia no lar começa com cultivar princípios, e estes são princípios que nos unem. Estes são princípios que tornam a nossa família mais unida, que torna a nossa casa mais justaposta, mais confiantes uns nos outros. É fato que todos nós temos queixas uns dos outros, né? Principalmente quando se trata de um ambiente tão íntimo como é o ambiente do lar. A não ser que a gente more sozinho, mas se nós convivemos com uma outra pessoa, ainda que seja apenas mais uma pessoa, já começam ali os conflitos, né? Já começam ali, em alguns momentos, algumas divergências, porque as pessoas pensam diferente, as pessoas não são iguais, e esse é o bom da coisa, né? Eu costumo dizer que esse é o barato da coisa, né? A gente não ser um igual ao outro, porque imagina se fosse todo mundo igual a mim, seria uma coisa muito ruim, né? Ou se fosse todo mundo igual a você, seria muito ruim. O bom é isso, é nós sermos diferentes. Só que essas diferenças, elas nos completam em alguns momentos, mas elas também trazem algumas divergências para as nossas vidas. E no ambiente do lar, é claro que a mamãe tem queixa do papai, que o papai tem queixa do filhinho, que o irmão tem queixa de um outro irmão, que o filhinho tem queixa da mamãe e tem queixa do papai. Claro. Contudo, uma família que se cuida precisa cultivar princípios, ou melhor dizendo, estes princípios no ambiente do seu lar, se ela quer de verdade nutrir a união, a unidade dentro deste lar. Uma família que visa estar inserida na dinâmica do Evangelho deve viver esta dinâmica com dignidade, independente das circunstâncias, mas cultivando princípios. E quais são esses princípios norteadores? Paulo fala para nós: humildade. Irmãos, dentro do lar é necessário em muitos momentos a gente ser humilde e reconhecer que nós não somos os donos da verdade, reconhecer que nós não somos aqueles que temos ou que detemos tudo aquilo que nós acreditamos que é o ideal ou o melhor para a vida da nossa família. É necessário que o homem, mesmo sendo sacerdote do lar, mesmo sendo líder daquela casa, daquela família, ele reconheça que ele tem outros entes que estão ali abordados juntamente com ele, naquele ambiente. E é necessário então que ele trate o seu filho com dignidade, trate a sua mulher com dignidade, trate-os com humildade, entendendo que quando ele se coloca nessa posição, ele os ganha e não os perde. Quando o papai, ele reconhece que ele é o sacerdote do lar, que ele é o líder, mas ele reconhece que ele depende
da mamãe e depende do filhinho para que haja uma harmonia nesse lar, ele então cede quando precisa ceder. Ele então se posiciona humildemente quando precisa ser humilde. É disso que Paulo está falando em primeiro lugar. Humildade. Seja humilde e reconheça que você não é o dono da verdade, que você não é o dono de tudo e que você precisa, em muitos momentos, se posicionar ou dar um passo atrás para compor a sua família e manter ela unida e harmônica. A segunda coisa que Paulo vem trazer para nós, segundo princípio, é que quando ele fala de mansidão, ele diz mansidão, ou seja, seja manso. E aí, como eu falei da epístola a Timóteo, eu vou aqui trazer para vocês um trecho da segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, quando ele diz assim, falando de mansidão: ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 24 e 26. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo. Ou seja, se nós queremos escapar da armadilha do diabo dentro do nosso lar, nós precisamos, como servos do Senhor, não sermos iracundos, brigões, mas precisamos ser homens e mulheres amáveis, afáveis dentro do nosso lar. Se nós queremos verdadeiramente nutrir a harmonia e a unidade dentro do nosso lar, nós precisamos, irmãos, ser mansos. Jesus foi manso, e ele em muitos momentos demonstrou isso. Em muitos momentos Jesus demonstrou que é com mansidão que nós conquistamos, que nós ganhamos, que nós, como diz o texto de Paulo a Timóteo, escapamos da armadilha do diabo. Porque o diabo, ele quer exatamente isso, que nós briguemos, que nós nos desentendemos, que nós façamos com que a nossa família tenha uma grande guerra, para que vá um para cada lado, para que assim acabe a unidade, e assim acabe a harmonia, e assim nós fiquemos desalinhados daquilo que é a vontade de Deus, como testemunho cristão que precisamos dar a este mundo. A terceira coisa, ou o terceiro princípio que Paulo traz para nós é a paciência. E aí não preciso falar muito, né? O texto acima que nós já acabamos de ler, de Timóteo, inclusive fala de paciência também, que é necessário ser apto para ensinar e paciente. Mas eu queria trazer aqui uma frase de Santo Agostinho, que ele diz assim sobre a paciência: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Eu vou repetir a frase de Santo Agostinho: não há lugar para a sabedoria onde não há paciência. Se queremos ser sábios, irmãos, precisamos ser pacientes. Precisamos entender que a vida, ela não acontece dentro da dinâmica que nós gostaríamos que ela acontecesse. Muitas vezes nós damos um passo para frente e o Senhor diz: calma aí, espera um pouco, não é a hora de avançar, não é a hora de ir além, não é a hora de dar mais um passo, espera um pouquinho. Eu lembro sempre do povo de Deus acampado ali em frente ao Mar Vermelho, para que esse mar pudesse ser aberto, e o povo sendo apavorado, apertado pelo exército de Faraó, e com o mar na sua frente, e Deus vira-se para eles e diz o seguinte: esperem agora, venham, orem, porque eu preciso falar com vocês, para que aí sim, a partir daí, vocês possam avançar. E o povo devia ficar pensando assim: mas como é que nós vamos avançar? E eles pensavam assim: como é que nós vamos na direção desse mar? Como é que nós vamos entrar nesse marzão? Se atrás também não podemos voltar, o que fazer? O que fazer é esperar a vontade de Deus com paciência.
É isso. Sem paciência não tem sabedoria. Próximo aspecto que o Paulo traz para nós nesta noite, que está inserido no contexto desse texto, fala de suporte. Quem esteve aqui na semana passada me ouviu falar dessa palavra, do suporte, no texto de Colossenses, onde nós ali abordamos na semana passada, onde o texto vai falar, inclusive como hoje, que nós devemos suportar uns aos outros. E quando a gente olha para esse texto na nossa linguagem, a linguagem da língua portuguesa, que eu costumo dizer que não é tão rica assim como nós acreditamos que ela é, mas quando a gente olha para esse texto na linguagem da língua portuguesa, ele fica muito restrito, muito limitado, mostrando para nós que suportar é talvez aí eu ter que aturar a Ariadne, eu ter que aturar a irmã Maria, ter que aturar a Ariane. Não, suportar é dar suporte para as pessoas. Suportar é dar suporte a ponto de querer alavancar, projetar, fazer com que essas pessoas avancem a partir do suporte que eu estou dando a elas, ou seja, impulsionar essas pessoas, ajudar elas a progredirem, ajudar elas a avançarem. Isso é suportar no contexto do texto que nós estamos diante dele. Esse é o outro princípio que Paulo está nos mostrando. Suportar uns aos outros é ser aquele que eleva as pessoas a um próximo nível, a um próximo patamar. Nós precisamos querer fazer isso com os entes da nossa casa, com as pessoas que convivem conosco, e não colocá-las para baixo, mas dar a elas a possibilidade de crescerem, de avançarem, de irem além. Por último, o último princípio que Paulo traz para nós, à luz destes dois versos, onde cultivar os princípios é o que nos une, que nos faz ter harmonia e união no nosso lar, Paulo vai falar de esforço. Irmãos, eu falei hoje pela manhã que no final de tudo, queridos, no final de tudo, pensa aí contigo, você trabalha para quê? No final de tudo, você come para quê? No final de tudo, você cria filhos para quê? Para que haja paz. Para que haja paz, para que você possa deitar a sua cabeça no travesseiro e dizer: eu tenho paz. E aí Paulo diz que para manter essa unidade, essa harmonia, nós precisamos cultivar o princípio da paz. Quando ele diz assim: esforce-te por ter paz, nesse vínculo da paz, que ele começa a ser conservado na unidade do Espírito. Ou seja, irmãos, é claro que nada disso é simples ou fácil, mas é possível se entendermos que Jesus é o príncipe da paz, e ele morreu por nós, morreu por mim e por você. Somente dizer que Jesus é o príncipe da paz, mas não tomar posse disso, irmãos, torna-se fácil quando nós começamos a entender que um dia, quando tivemos um encontro com Cristo Jesus, o Espírito Santo veio morar em nós e ele trouxe dentro do fruto deste Espírito a paz. Portanto, irmãos, não tem desculpa. Se eu e você somos cristãos, se eu e você temos o Espírito Santo, nós precisamos cultivar princípios no ambiente do nosso lar. Nós precisamos cultivar princípios que nutram a unidade e a harmonia dentro do nosso lar. Acabar com aquela coisa de dizer aquela frase antiga, muito batida, e que ficou lá muito martelada pela televisão, que todo mundo gosta de ver, menos eu não assisto televisão já há algum tempo, e principalmente essa televisão, que eu não vou nem dizer o nome dela, que cantavam a música, veio com uma música, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, e tinha lá o nome da novela, lá da personagem principal. Gente, nós nascemos do jeito que nascemos, mas fomos transformados pelo poder do Espírito Santo. Nascemos do jeito que nascemos, mas um dia o Senhor veio fazer morada em nós. Nascemos de um dia da maneira como nós nascemos, mas um dia Jesus derramou seu sangue precioso para que nós pudéssemos ter vida e vida plena. E esta vida plena passa por transformações. Portanto, nós precisamos querer mudar. Ainda que seja uma mudança mínima, mas ela precisa ser feita.
Cuidar da família é ter unidade e harmonia no lar, também com a confiança de que tudo isso só é possível graças a Deus. Não vem de nós. Portanto, é necessário que nós estejamos ligados ao Senhor. Portanto, é necessário que nós estejamos estruturados com esse Senhor. Porque é disso que Paulo fala nos versos 4, 5 e 6, quando ele diz: há um só corpo, não há dois corpos. Se eu convivo com a Ariadne e ela é cristã e eu também sou cristão, se ela teve um encontro com Cristo, o Espírito Santo habita nela e habita na minha vida, nós somos um só corpo. E não é que nós somos um só corpo porque nós somos uma só carne. Nós somos um só corpo porque, em primeiro lugar, nós somos irmãos. Porque, em primeiro lugar, nós somos igreja. Porque, em primeiro lugar, nós somos povo de Deus. E às vezes os casais têm essa dificuldade de entendimento. Antes da Ariadne ser minha esposa, antes dela ser uma só carne comigo, foi escrito antes da fundação do mundo que ela seria minha irmã, que ela seria um só corpo comigo, que ela seria igreja comigo. Portanto, a confiança de que a unidade e a harmonia é possível vem de Deus. Nós somos um só corpo, em um só Espírito, como também uma só esperança, como fomos chamados em um só chamado, para um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos, e opera em todos. Nós fomos chamados a um corpo, ou um só corpo com Deus, que nos chamou a uma só esperança. Irmãos, este Deus é uno e harmônico. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eles estão em plena unidade, em plena harmonia, e eles requerem isso de nós. Por isso, queridos, que os nossos lares precisam ser lares e famílias que também vivam em unidade e harmonia. Por isso, irmãos, que nós precisamos confiar que Deus é capaz de fazer isso sim conosco e eliminar os conflitos dos nossos lares. E assim termos uma família de fato saudável e capaz de ser luz da terra e sal deste mundo, ou luz deste mundo e sal desta terra, como você preferir. Irmãos, concluindo, cuidar da família é cultivar a unidade e a harmonia no ambiente de nossas casas, através de viver a divinidade do Evangelho, independente das circunstâncias. Você é cristão, você é pequeno Cristo, seja digno do chamado que o Senhor te fez. Cuidar da família com unidade e harmonia no ambiente do nosso lar é cultivar os princípios que nos unem: humildade, mansidão, é fazer com que essas coisas estejam cada vez mais arraigadas em nós, nos esforçando para manter a paz. Cuidar da família através da unidade e da harmonia é confiar de que isso só será possível em Deus. Isso só será possível quando nós reconhecermos que nós somos um só corpo, que existe um só Espírito, que existe uma só esperança, uma só fé, um só Senhor, um só batismo e um só Deus, que está em todos, age por meio de todos e sobre todos. E que esse Deus assim nos abençoe, para que sempre sejamos uma família unida e harmônica, testemunhando o quanto nós fomos chamados para sermos cristãos neste mundo, iluminar e fazer a diferença nesta sociedade que estamos. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome e por amor de Jesus.